Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil, la campaña presidencial adquiere ya los ribetes que muchos esperaban. La polarización entre los dos candidatos con mejores opciones en las encuestas hasta ahora. Y de nuevo el presidente en funciones miente, acusa sin pruebas y desinforma, a tal punto que la Cancillería chilena llamó a consulta al embajador de Brasil a la sede de esa entidad, de la Cancillería chilena en Santiago. ¿Será así toda la campaña o solo fue por el debate del domingo último? De esto queremos conversar con el analista Fabio Borges, allá desde Brasil. ¿Qué tal, Fabio? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Hola, Orlando. Un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Sí, adelante. Me parece que será de ahí para peor la corrida eleitoral acá, porque realmente Bolsonaro intenta criar um cenário del bien contra el mal. E para criar esse cenário não tem nenhum escrúpulo em contar mentiras, em incluso criar problemas diplomáticos, criar problemas internos de instabilidade, tudo para tentar lograr chegar à reeleição em um cenário muito adverso para ele. Porque as encuestas dos últimos 3, 4 meses dão uma grande estabilidade, incluso com Lula podendo ganhar na primeira ronda. Então, eu creio que Bolsonaro, em uma desesperação e também em uma estratégia feia, não, intenta criar esse cenário del bien contra el mal. Pero siendo así, entonces, Fabio, lo que uno se pregunta quizás desde fuera de Brasil, ¿esto le da resultados? Porque hay gente que le apoya, gente que amplifica sus mentiras, otros que se creen sus mentiras y a partir de eso deciden su voto. Bueno, es una elección diferente de 2018. Yo creo que 2018 sucedió un evento muy inesperado que fue Bolsonaro ser atingido por un intento de facada. E isso cambiou completamente a eleição, porque deu muita visibilidade para Bolsonaro e vinha crescendo todo um movimento anti-PT, anti-corrupção. Então, foi um cenário muito atípico para as eleições em Brasil. E isso logrou que Bolsonaro chegasse ao poder e hiciera este governo tão diferente do padrão dos governos brasileiros em termos de política externa, em termos de um pouco mais de cordialidade, um pouco mais de amabilidade, não? Então, em este sentido, esta eleição, Bolsonaro me parece cometer um erro, porque intenta repetir o mesmo de 2018, onde as fake news, a construção de um discurso del bien contra el mal funcionou, pero en este escenario actual, donde las personas pasan hambre, están desempleadas, tiene la memoria de la pandemia, del desastre, de la pérdida de seres queridos, yo creo que no está funcionando. Pero claro, Bolsonaro tiene todavía como 32% de seguidores, y no importa que Bolsonaro diga, las más grandes tonterías, las más grandes mentiras, me parece que esses 32% não vão cambiar de voto. Pero lo importante é que tampouco se aumentam os votos de Bolsonaro. Bolsonaro ha intentado muitas coisas de último momento, como ajudas econômicas expressivas para as pessoas pobres, e as encuestas depois do início desta ajuda cambiaram muito pouquito, aumentou um pouquito. Eu creio que incluso surpreendeu hasta o PT que estas encuestas dieram uma certa estabilidade, porque o governo usou todas as armas que tinha em último momento de uma forma, incluso, em minha opinião, ilegal, a ser uso do dinheiro público em um momento eleitoral e de uma forma tão escandalosa, e outras coisas, não, para parlamentares, tem recursos secretos que não se sabe para quem Bolsonaro está dando a plata e para ter coisas em câmbio. Apesar de todos esses intentos, as encuestas cambiam muito pouquito e há uma estabilidade interessante a se acompanhar. Seria impensável essa estabilidade delante do crescimento da polarização, do crescimento da campanha eleitoral em la televisão,
de los debates, pero se mantiene estable. Y con Lula ahí alrededor de 44, 45% en la primera ronda, lo que le daría la victoria, pero muy apretada en el primer turno, en la primera ronda. Claro, pero Fabio, usted decía una cosa que también llama la atención, esto va para peor, es decir, esto se va a poner peor. ¿Cuál es la estrategia entonces que se devela con estos comportamientos? ¿Hasta dónde podría llegar el señor Bolsonaro? Sabemos que no tiene límites para mentir, sabemos que no tiene límites para ejercer su poder, incluso hasta ratos fascista cuando quiere hacerlo en función de sus intereses particulares. La pregunta es hasta dónde y quién puede controlar, regular y hasta sancionar conductas de esta naturaleza. Você pode passar muitas coisas, como infelizmente já passou em Brasil, um nível de violência nunca antes visto, incluso com assassinatos de militantes do PT por seguidores de Bolsonaro. E acá em minha cidade, em Foz do Iguaçu, passou isso há como um mês e meio e foi super triste, não? Então, deste ponto de violência que é intolerável em uma situação eleitoral normal, não? Hasta a construção de redes sociais com muitos robots, com toda uma estrutura mafiosa para cambiar as tendências nas redes sociais. E por aí também a construção de um discurso falso em la propaganda eleitoral televisiva e discursos inflamados. E eu creio que aí o papel muito grande do poder econômico de quem está em el poder em tentar utilizar a máquina pública para isso. Pero aí o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão em Brasil responsável por ver essas coisas da legalidade da eleição, incluso estão fazendo uma investigação de alguns empresários, de um grupo grande de empresários que apoiam o Bolsonaro, que estavam defendendo em chats de WhatsApp o golpe de Estado, o apoio ao golpe. E, em este sentido, o Tribunal Superior Eleitoral está tentando investigar isso, incluso congelando as contas desses empresários e bloqueando as contas das redes sociais desses empresários e de pessoas que estão trabalhando em este sentido, não? Pero não é fácil, porque também fortalece o discurso do Bolsonaro del bem contra o mal. Então, que estão fazendo de todo para dificultar a reeleição dele, e já é um discurso de um perdedor, não? Se não se logra ganhar em las eleições, intenta boicotar o processo. E já ha tentado deslegitimar as urnas eletrônicas, todo o processo eleitoral que há muito tempo é muito sólido em Brasil. Pero esto já não está passando muito fácil. Os organismos sociais, os grupos sociais, as instituições reacionaram forte em relação a esta mentira de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Então, em este sentido, vai tentar radicalizar aún mais o discurso, vai tentar contratar mais pessoas para cambiar as redes sociais, vai tentar fazer coisas deste tipo, talvez incentivando algum tipo de violência, pero não está surtindo efeito. Não sei como será, porque falta pouco para as eleições, um mês mais ou menos. Claro. Pero entonces, Fabio, aquí hay dos elementos que son importantes tener en cuenta a propósito de lo que acaba de mencionar. El uno es el panorama, el espíritu y el clima de la campaña, que efectivamente, como toda campaña, es prácticamente una puesta en escena también. Pero el otro es la realidad que vive Brasil. Y una de las preguntas que uno se hace después de escuchar el debate y escuchar las exposiciones de cada uno de los candidatos es que parecería, voy a decir de modo general, no quiero particularizar con nadie en particular ahora, es decir, la situación de Brasil es muy grave, porque el único que defiende la gestión es el señor Bolsonaro, pero las cifras que dieron los demás candidatos, Lula, etcétera, son de un país en una situación muy grave, incluso parecería que en estado de coma. Exatamente, e isso está reflexionando diretamente nas encuestas eleitorais. As pessoas estão vivendo muito de cerca esta situação de miséria. Então, entre os mais pobres, com menos de um sueldo mínimo, um sueldo muito cercano a $200 por mês, Lula tem mais como 60% de seguidores e que vão apoiá-lo nesse segmento. Com 2 sueldos mínimos, também um apoio muito grande.
Entonces, a pesar de los programas sociales electoreros del último instante hechos por Bolsonaro, estas personas não vão cambiar o voto por isso, não? Então, você tem a memória de um país que combatia a exclusão, combatia o hambre, as pessoas tinham emprego. Lula usa muito a figura de se hacer assado, tomar cerveja, outro clima que o Brasil vivia em aquele momento de 2003 hasta 2010, não? E as pessoas mais pobres têm esta memória. Então, claro, Lula tem dificuldade com a elite, com as pessoas de muita plata que não sentem diretamente esses efeitos porque podem usar esta plata para minorar os problemas, mas as pessoas mais humildes, as pessoas que estão em situação de desesperação, buscam uma esperança, e a esperança está em esta memória, não? Entonces, si es que es así, como está planteado, le hago la última pregunta de esta primera parte, Fabio, para entender, si todo el panorama está dado así, entonces, ¿cómo se explican los analistas, los politólogos, que una figura como Jair Bolsonaro represente a la sociedad brasileña? Hay una parte en la que no cuadra algo está ahí que no se siente bien, porque parecería que el señor ni es un brasileño clásico ni tradicional, ni tampoco es un representante efectivo. Entonces, ¿qué hay detrás de la candidatura de él? Realmente Bolsonaro, o problema não é solamente Bolsonaro, que é uma pessoa bruta, uma pessoa descontrolada. Em el último debate atacou as mulheres, atacou uma periodista que hizo uma pergunta super legítima e perdeu a cabeça em isso. Pero há pessoas mais ou menos, incluso não têm capacidade de governar, não? Incluso Lula lo chamou de bobo de la corte, porque realmente Bolsonaro não trabalha. Tem esta posição, discursos radicais, pero em el dia a dia do Brasil, quem toma as decisões importantes é o Congresso Nacional, com o presupuesto, com as diretrizes de las prioridades. Bolsonaro não trabalha, tem esta coisa de estar em el poder. Então, infelizmente, em la história do Brasil, eu creio que sempre houve um nível de tensão e de pessoas autoritárias, fascistas, racistas, pero estavam um pouco escondidas em uma suposta cordialidade do povo brasileiro. Pero nas eleições de 2018, eu creio que essas pessoas se empoderaram muito de tentar normalizar essas coisas que não são normais. Esse nível de intolerância, esse nível de racismo, de xenofobia e de má administração do meio ambiente, coisas que eram imorais se tornaram normais para esses grupos que estão por detrás. E entre esses grupos, alguns empresários poderosos do Brasil, que utilizam este governo atual com a ideia que este governo atual combateria políticas de esquerda, combateria algum tipo de controle sobre as ganâncias desses grandes empresários. Mas, em realidade, há um grupo grande de empresários, incluso do agronegócio, que estão sendo prejudicados por el atual governo. Porque o atual governo, como bem colocaste ao início, peleou com Chile, há tempo peleou com China, não tem boas relações com Estados Unidos, não tem boas relações com a Europa. Então, em realidade, o atual governo para os empresários sérios brasileiros é um desastre, porque o Brasil é um par internacional, está se aislando cada vez mais e não tem uma política externa minimamente coerente, minimamente pragmática. Nunca se peleia com seus principais sócios econômicos, como é o caso de China e de Chile neste momento. Pero Bolsonaro não tem nenhuma visão, não tem nenhuma estratégia em relação a isso. Incluso, eu creio que é um movimento importante de empresários que estão se acercando a Lula. Pero não são militantes de Lula, têm na memória também de um período de um pouco de corrupção do período de Lula, especialmente com a Petrobras. Então, não é um apoio incondicional. E isto me preocupa um pouco. Incluso Lula se acercando de Alckmin, alguém que estava em la derecha e criticava duramente o PT. Que Lula pueda ganhar as eleições me parece claro, pero lo que me preocupa é depois.
qué tipo de alianza está haciendo y hasta qué punto podrá ser el Lula con principios más a izquierda, haciendo ese tipo de costura de alianças de setores más conservadores, pero que están en contra de Bolsonaro simplesmente porque los negocios no van bien por la falta de minimamente capacidad de gobernar de Bolsonaro. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con Fabio Borges a propósito de las elecciones en Brasil y a propósito también de las secuelas, o decirlo así, del debate del domingo último, que además ha tenido una expresión en la prensa que a veces deja mucho que desear. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y analizamos la situación electoral, el panorama electoral y el clima político electoral de Brasil con Fabio Borges, allá desde Brasil, a quien le preguntamos de entrada, Fabio. En cambio, la otra postura es la de Ignacio Lula da Silva. La prensa incluso ha comenzado a calificarlo de que está agotado, que está viejo, que se lo ve cansado. Y uno ve las imágenes y dice, bueno, ¿qué personaje estaban viendo? Parece que estaban viendo una película de ficción. Bueno, Lula y el PT tienen una estrategia que me parece normal, me parece racional de evitar las peleas muy fuertes, radicales con Bolsonaro, porque es realmente lo que Bolsonaro quiere, un escenario de caos, de tensión, de bajo nivel de debate, ¿no? Entonces Lula ha tomado una postura en el debate un poco defensivo y demás de acordar su período glorioso delante de la presidencia del Brasil, de que atacar directamente a Bolsonaro. Eu creio que grupo de apoiadores importante de Lula se decepcionou um pouco em este sentido. Pero é totalmente entendível esse tipo de estratégia para quem está a um ponto de ganhar as eleições em la primeira ronda. Então, eu creio que passa um pouco por aí. Que Lula está em um outro momento, que Lula, claro, tem mais idade em este momento, tiene tal vez menos entusiasmo que tenía antes, es una persona que pasó por mucha violencia, ¿no? Estuvo en la cárcel, perdió el nieto, perdió la mujer, pasó por mucho dolor. No habría que esperar que Lula tendría el mismo comportamiento de 15 años detrás, porque ha sufrido mucho. Entonces, yo creo que las personas tienen que entender un poco eso. Y yo creo que quien juega un papel feo hablando de esto es Ciro Gomes, que supuestamente sería un sector más à esquerda, um setor mais progressista, que era natural que se aliasse a Lula, pero está tendo, creio que por vanidades personais, uma postura muito agressiva, muito feia, e que quizás ajude Bolsonaro por um lado, pero também ajuda Lula por outro lado, porque incluso os apoiadores de Ciro Gomes que veem este comportamento de Ciro Gomes, talvez votem em Lula para evitar uma segunda ronda. Pero Lula está bem. Ahora bien, Fabio, si efectivamente está bien, lo vimos, efectivamente analizamos buena parte de eso en varios espacios de opinión aquí en Telesur, lo que se ve es que incluso con respecto al programa mismo como tal, no está reproduciendo o no está repitiendo lo que en campañas anteriores planteaba, es decir, una postura más de izquierda, más popular, más llegada a los sectores marginados, sino más bien una visión un poco más economicista del programa, del gobierno y de su gestión si gana las elecciones. Exatamente. Eu creio que alguns setores de esquerda se decepcionam um pouco neste sentido, pero há que ver o cenário brasileiro. É um cenário de desconstrução total, de caos total. Então, a proposta de Lula é que se volva à normalidade democrática, à normalidade de estabilidade do Brasil em um primeiro momento, para depois proponer talvez coisas mais progressistas. Seria um período de transição, de luta contra o fascismo e uma luta contra esse período irracional e terrível que o Brasil está passando, e que talvez para ganhar as eleições tenha que ter esta postura um pouco mais moderada, porque infelizmente
a imprensa e também atitudes que realmente sucederam no governo do PT criaram um clima de antipetismo que está muito difícil de superar, não? Então, em este sentido, eu creio que Lula é um maestro em estratégia política. Sabe que tem que falar para adiar de los de izquierda, porque para ganhar as eleições em Brasil, como eu creio que em todos os lugares, os setores médios contam muito. Então, eu creio que é uma estratégia política, é razonável e em um momento atípico do Brasil. Eu creio que é adequada essa estratégia. Muito diferente de Bolsonaro, que radicalizando seu discurso, fortalece esses 31, 32% que tem, mas não tem capacidade de sair desta burbuja de seguidores. Pero Fabio, si es así, hay una pregunta que siempre da las vueltas y que obviamente tiene que ver mucho con la realidad interna de Brasil, no desde la perspectiva mediática tampoco. Lula fue presidente hace algunos años atrás. ¿Hay memoria, hay suficiente memoria, por ejemplo, en las nuevas generaciones, en las que tienen entre 20 y 30 años, de lo que fue la gestión de Ignacio Lula da Silva? Eu creio que não. Pero aí houve um movimento interessante cultural dessa coisa de los youtubers, de los artistas. Eu creio que, por exemplo, uma artista muito importante em Brasil neste momento, Anitta, não? Que ganhou prêmios internacionais aí, que tem seguidores jovens, é uma outra forma, eu creio, de conscientização política, esses youtubers e os seguidores mais jovens, têm a memória deste período que é caótico. E quando pessoas influentes dizem que o período anterior era bueno e que há que ser novamente democrático, há que inversionar em educação, há que inversionar em saúde, eu creio que os jovens em este setor Lula vai muito bem. É um dos setores que Lula vai mais bem, justamente porque o Bolsonaro tem muito esto del conservadorismo, lo que muitos jovens não compactuam com esto, e um desastre em la administração da educação em Brasil, especialmente em la pandemia. Todos se quedaram totalmente sem nenhum apoio e totalmente insensíveis ao governo brasileiro. Incluso houve uma campanha muito grande de los artistas, dessas pessoas mais influentes nas redes sociais, para que os jovens de 16 hasta 17 anos, que não é obrigatório o voto, hicieran suas inscrições para votar. E houve recorde de jovens participando em la política brasileira, e eu creio que isto é muito bueno para a campanha de Lula. Ahora, en este sentido también, para entendernos en clave regional, digamos, ¿hasta dónde Lula constituye ya una necesidad para la América Latina en la medida en que su liderazgo podría forzar, desarrollar y amplificar procesos de integración que más o menos intentan con no muy buenos resultados algunos dirigentes y líderes regionales, como por ejemplo Alberto Fernández o como Andrés Manuel López Obrador? Una conjunción entre Lula, Petro, Fernández y Manuel López Obrador podría reforzar esta necesidad que tiene además post pandemia la región de una integración verdadera en muchas dimensiones? Seguramente, qualquer processo de integração em Sudamérica ou em América Latina em geral, se em Brasil se fragiliza muito, não? Mais que Lula, é a postura diplomática de Brasil. Porque, claro, Lula foi um líder de um momento mágico de um processo de integração com o Unasur, com a aproximação de países que não era esperável. Por exemplo, hasta a Colômbia de Uribe e Venezuela de Chávez sentavam em la mesma mesa e saliam acordos como o Conselho de Seguridade de Sudamérica. Isso era impensável na história da América Latina. Então, Brasil tinha essa postura de mediador, de concertador, e de um país que fazia com que a região fosse conhecida como uma região pacífica e que estava avançando muito na integração. Pero houve erros também, não? E justamente não há que depender solamente de los líderes del momento para isso. Eu creio que este foi o maior, mais grande aprendizagem deste processo de auge da integração sul-americana em los anos 2003 hasta 2010. Para este momento, eu creio que Lula e os ministros que vão atuar em esta área vão ver a necessidade de criar instituições mais fortes e de cooperação de largo prazo, estratégias de largo
plazo que não dependam unicamente do líder do presidencialismo para que isso vá adelante. Então, eu creio que o continente vê com muita esperança o regresso de Lula para retomar isso, mas agora com o aprendizagem de lo que não foi bem em los processos de integração. Pero também Lula se fortalece tendo esses outros políticos de outros países importantes que estariam mais ou menos em sincronia para apoiar processos de integração mais profundos, mais allá que puramente económicos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fabio, muy amable por atender esta invitación. Pendientes de lo que pase, por supuesto, también preocupados por la advertencia al principio que hacía usted de que esto va a ser para peor. Así que, bueno, estamos pendientes. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Gracias, un honor participar en su programa. Gracias a Fabio Borges a propósito de lo que ocurrió en el debate, que ya da muestras de algunos indicios y algunas pistas de lo que va a ser la campaña electoral en general. No se olviden, se elige presidente de Brasil el próximo 2 de octubre. Aquí estaremos para pensar, analizar, reflexionar sobre esa realidad, sobre ese enorme y gran país que tiene mucho que dar y también mucho que corregir después de la gestión desastrosa del señor Jair Bolsonaro. Volveremos sobre estos temas. Nos despedimos. Chao, chao.